Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2, na página 48. A gente vai corrigir o último exercício ali antes de entrar no assunto de múltiplos comuns e divisores comuns de um número natural, que na verdade os exercícios do livro, os anteriores, já vinham falando disso. Hoje é dia 25, só um momento, desculpa. Hoje é dia 25 de setembro de 2020. Muito bem, aula apresentada. Vamos à correção então. E eu vim caminhando de casa aqui até a escola e de manga curta, né? Porque não tá frio. E ainda mais caminhando dá um calorzinho. A sala aqui a sala tá bem tranquila. Então tá, vou colocar em foco aqui o desenho, né? E coloca aqui sobre o problema ali. Problema na página 48, o problema é o 11, né? Que fala ali que a Roberta está andando de carro, né? Ela está no quilômetro 140, ela tem mais 30 quilômetros para percorrer, né? O combustível mostra para ela que ela consegue andar mais 30 quilômetros, né? A rodovia tem um retorno no quilômetro 145 e daí tem postos espaçados, né? De tempo em tempo ali, de tempo em tempo, de quilômetro em quilômetro, igualmente espaçados na rodovia de 360 quilômetros, certo? Outra coisa, então ela tem que raciocinar assim, ó, ela está no quilômetro 140 e tem mais 5 quilômetros para ela chegar até o retorno. Ela retorna para voltar a um posto anterior ou ela continua para chegar no próximo posto? Bom, como os postos estão igualmente espaçados nesse percurso de 360 km, tem no início da rodovia e tem no final da rodovia, certo? A gente precisa saber quantos quilômetros separam um posto do outro, né? Porque se ela não entrar na rodovia, ela está no quilômetro 140, se ela pode andar mais 30 quilômetros no máximo, continuando na rodovia, no mesmo sentido, ela vai até o quilômetro 170. Então isso que a gente tem que marcar. Se ela continuar, ela vai até o quilômetro 170, porque ela tem 30 quilômetros ainda para percorrer com combustível. 140 mais 30, 170, se ela não entrar no retorno, certo? Agora, se ela entra no retorno, ela vai até o 145, ou seja, gasta 5 dos 30, e depois, ela está lá no 145, ela tem que retornar 25 quilômetros. Né? Se tu tem 30 para gastar, 30 quilômetros para gastar, tu gasta 5 dos 140 até aqui e resta ainda 25 para ela retornar. Ela está aqui no quilômetro 145, menos 25, ela pode retornar até o quilômetro 120, né? Está no 145, retorna 25, tu vai até os 120. Então ela tem duas possibilidades com esses 30 quilômetros. Ou ela segue até os 170, ou ela volta até os 120, certo? Estamos entendendo isso daí? Sim ou não? Ó, o Evandro está chegando aí também, né, Evandro? Página 48, exercício 11 que a gente está corrigindo ali, certo? Obrigado, professor. Tá, ok. Então tá, ó. A rodovia tem 360 km e Roberta, a quantidade de gasolina, 30 km. Existe um posto no quilômetro 0 e outro ao longo da rodovia. A distância entre os dois postos consecutivos é sempre a mesma e há um retorno no 145. Qual a distância entre dois postos consecutivos, considerando que há 7 postos ao longo dos 360 km? É isso. Se ao longo dos 360 km ela tem 7 postos,
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir, como é igualmente, né? Eu tenho que distribuir os 360 de 7 em 7 para saber a distância de cada posto. No primeiro tem, no quilômetro 0, tem um posto. Depois, quantos quilômetros mais? Tá? Então, vamos ver. São 7 postos. O primeiro está aqui. Ó. Vamos ver. 360 dividido por 7. 5 vezes. 5. Ué? Só um pouquinho. É 7 quilômetros, né? Perdão, 7 quilômetros não. Para aí. Desculpa. 7 postos na rodovia, né? Ué? O que aconteceu aqui? Só um momento, problemas técnicos. Só um pouquinho. Tá, entendi. Ó. A divisão não é por 7. Digamos que tem 360 quilômetros, foi colocado 7 postos nesses 360 quilômetros. Então, o raciocínio o melhor seria fazer assim. Ó. Então, aqui está o primeiro posto, tá? 7 postos. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que tu tem que fazer 6? Porque o que tu quer saber, na verdade, é a distância entre esse posto e o outro aqui. Ó. Então, essa rodovia, esse raciocínio aqui é importante. Essa rodovia que começa em 0 e termina em 360, ela foi particionada em 7 pedaços iguais, 7 marcos iguais. Esses 7 marcos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque tem no início e tem no fim. Esses 7 marcos faz com que tu tenha 6 distâncias iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu distribuiu os 360 quilômetros em 6 distâncias iguais, vamos pensar em 6 distâncias. Os postos fazem isso, né? Porque tem um no início e tem um no fim, ó, e tem um em cada marco. Ó. Então, 7 postos distribuídos em 360 faz tu conseguir 6 distâncias de mesma medida. Então, esses 360, na verdade, não é por 7, tá? 360 tem que ser dividido por 6, que daí tu descobre esta distância aqui, ó. A gente vai descobrir essa distância, então. Agora sim, não faz sentido por 7, tá? Porque a gente tinha que enxergar o desenho aqui, ó. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36 dá 0. Resta 0. Baixou, divide. 0 dividido para 6 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Tá? Nem precisa fazer tudo isso aqui, mas o que a gente descobriu? A distância entre os postos é de 60 quilômetros. Calculado aqui, certo? A distância entre os postos é de 60 quilômetros. Então, a posição dos postos tá? A cada 60 quilômetros eu tenho um posto. Então, a posição dos postos, o primeiro na posição 0, porque tem no início, 60, na posição 60, depois mais 60, 120, depois mais 60, 180, depois mais 60, 240,
no quilômetro 300 e no quilômetro 360. Então, onde é que ela está? Ela está no quilômetro 140. Então, se ela está no quilômetro 140, a pergunta é, ela segue até o quilômetro 180 ou ela retorna até o 120? Tá? A gente poderia, de repente, imagina a situação que se ela pudesse escolher entre os dois, nessa situação aqui ela não pode escolher entre os dois, ela tem que fazer uma única escolha aqui para ela, não tem alternativa, é só tu vai ver aqui que ela só pode fazer uma das alternativas, né? A não ser que ela queira caminhar até o posto, porque ela vai ficar sem gasolina. Então, mas imagina que se ela pudesse escolher, né? Ela pudesse ir tanto a esse posto quanto a este posto aqui, porque ela está no quilômetro 140. Daí ela teria que avaliar o que seria mais econômico, né? Também ponderar a questão de tempo, talvez, né? Então, ela está no quilômetro 140 e ela pode andar mais 30 quilômetros. Então, se ela seguir, vamos pegar as duas situações. Seguindo a viagem, ela está no quilômetro 140, ela anda mais 30, vai dar igual a 170 quilômetros. Se ela está no quilômetro 140, ela anda mais 30 e chega nos 170 quilômetros, não alcança, vai faltar 10 quilômetros para ela chegar nesse posto que está nessa posição 180. Né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seria esse posto aqui, ó. Vamos colocar as posições dos postos. Ó. Aqui é o quilômetro 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360. Tem um posto em cada uma dessas posições. E a posição dela é mais ou menos aqui, ó, 140. Aqui está o carro dela, 140. Então ela não pode seguir até o 180, porque 140 mais 30 quilômetros dá 170. Tá? Então a outra opção seria retornar no quilômetro 145. Então, ela está na posição 140. Opa! Tá. Ela está na posição 140. E ela anda mais 5. Então, dos 30, ela anda mais 5. Certo? Dos 30, ela vai andar mais 30 mais 5 para chegar no 145. Depois, como ela já gastou 5 quilômetros aqui, ela teria que retornar 25. Para ver qual a posição que ela vai chegar. Tá? Então, ela anda 5 na direção até encontrar o quilômetro 145, até o retorno, ela anda 5 e depois ela já andou, dos 30 ela já andou 5 aqui, ó, então ela só pode retornar 25, né? 145 menos 25, ela consegue voltar até o quilômetro 120. Ó. Então, se ela estiver aqui, ela vai 5 quilômetros para frente e retorna 25. Tá? Então, qual vai ser a alternativa dela?
Melhor opção. Anda. Vamos escrever anda, tá? Não é andar, né? Escrever assim, ó, segue 5 quilômetros dos 30 quilômetros que restam até. Opa, eu botei reta. Restam até o quilômetro 145. Até o retorno. Vamos botar aqui. Até o retorno. Retorna 25 quilômetros até o posto no quilômetro 120. E daí fecha, daí ela percorre 5 quilômetros mais 25 quilômetros, ela gasta esses 5 quilômetros mais esses 25 quilômetros aqui de retorno, é o que ela gasta dos 30 quilômetros, então, para chegar no posto desta posição aqui. Então tá aí a resolução. Conseguiram compreender então? Beleza? Sim ou não? Por favor. Isso aqui responde as duas, né? As duas perguntas, esse desenvolvimento aqui. Porque o item A pergunta assim, ó, qual é a distância entre dois postos consecutivos? A resposta, a distância entre os postos é de 60 km. Aqui está respondendo o item A. Depois ele pergunta, Roberta poderá chegar ao posto mais próximo antes de acabar a gasolina? Como? Tá? E aqui está a resposta. Sim, segue 5 km dos 30 que restam até o retorno, no quilômetro 145. Retorna 25 km até o posto no quilômetro 120. Tá? Muito bem. Vou dar uma pausa aqui para se vocês precisam copiar. Muito bem. Retornando então agora aqui, passando para a próxima página. Qual é a página? 40. Opa! O que aconteceu aqui? Não, mas eu acho que é a página 49 mesmo. É, a página 49. Na página 49 temos o assunto de múltiplos e divisores comum entre números naturais. Claro, lembra, né, os problemas que a gente já estava passando ali no assunto anterior, já começava a indicar múltiplos comuns e divisores comuns, né? Vários problemas indicaram isso. O que nós vamos fazer agora é, através dos conceitos de números primos e números compostos, é ver uma técnica para encontrar rapidamente os múltiplos comuns e os divisores comuns também, certo? Bom, o que são números primos e números compostos? Isso, ao longo do assunto dos divisores, a gente já tinha falado bastante. Eu tinha falado, números compostos são aqueles números que têm divisores próprios, lembra? Lembra que todo número tem divisores triviais e tem os divisores próprios, não é? O número composto um número composto é aquele que possui pelo menos um divisor próprio. Pelo menos um divisor próprio. Você já viu alguns critérios de divisibilidade que empregamos para encontrarmos os divisores de determinados números. Muito bem. Observe
Por exemplo, os divisores de 45. E os divisores de 45 a gente encontra os pares. Isso daí a gente já estava trabalhando. Ó. Primeiro os triviais, 1 e 45. Depois 2 não divide, 3 divide o 45. 45 dividido por 3 dá 15. 3 e 15 são divisores próprios de 45. 1 e o 45 são os triviais de 45. Ó, 45 é divisível por 9, por 4 não é, por 5 é. 45 dividido por 5 dá 9. 5 e 9 são divisores próprios de 45. Não é? Então, 45 a gente já vai ver que é um número composto. E por que ele é composto? Porque além dos seus triviais distintos, ele tem os divisores próprios. Os próprios são 3, 5, 9 e 15. E aos pares, né? 3 com 15, 5 com 9. E pode ver, né? Que os pares de próprios e dos triviais também. Os pares dos triviais resultam em 45 na multiplicação, né? 1 vezes 45 dá 45. Agora os triviais. 1 vezes 45, 45. Os próprios. 3 vezes 15 dá 45 e 5 vezes 9 dá 45 também. Certo? Professor, mas por que esses nomes triviais e próprios? Claro, sabe o que é trivial, né? Uma coisa assim que tá na cara. Isso que é trivial. Né? E daí tu vê assim, ó, o 1 divide o 45, sim, né? Trivial, tu vê que o 1 divide o 45 e o 45 também divide o 45, claro, isso é uma trivialidade. Agora, os próprios tu precisa pensar um pouquinho, ver o critério de divisibilidade. Isso aqui, os triviais tu nem precisa ver critério de divisibilidade. Né? Tu vê, o 1 divide qualquer número, então 1 é divisor trivial, e o próprio número é divisor trivial dele, né? Divisor trivial dele mesmo, faz todo sentido. Agora, né, tu pensar assim, ó, será que o 3 divide o 45? Vamos ver, 4 mais 5, usando o critério de divisibilidade, 4 mais 5, 9 é múltiplo de 3, então 3, daí aqui, ó, para ver esse aqui não é trivial, esse aqui é próprio. Né? E o seu correspondente 15 ali também é próprio, 5. Né? Outra forma de tu fazer, sem critério, é fazer a divisão na mão, né? Que horas são agora? Tá. Temos bastante tempo. Opa. Esse assunto é legal. Há números naturais que tem. Mas será que... ele diz ali, ó. Mas será que todos os números têm vários divisores? Ele diz aqui, ó, há números naturais que têm apenas 2 divisores naturais distintos, tá? Ou seja, existem números que só possuem os seus 2 divisores triviais distintos, tá? E tem número que só tem um divisor trivial, tá? Bom, há números naturais que têm apenas 2 divisores naturais distintos, que são os triviais, ó, o número 1 e o próprio número. Então, todo número tem os seus divisores triviais, certo? Todo número tem os seus triviores triviais. Todo número tem seus divisores triviais. Tem um número que tem apenas um divisor trivial. Será que tu consegue me dizer qual é o número que tem apenas um divisor trivial? Responde aí no privado para mim que eu quero ver. Valendo participação. Vamos lá. Arthur, Davi, Eduardo, Isabelle, Alex. Alex, Maria, Evandro e Guilherme. A Isabelle já respondeu, mas cuidado aí, Isabelle. Fala aí, Eduardo. Esse número que tu respondeu aí, Isabelle, ele não pode dividir ninguém, tá bem? O Evandro respondeu, tá certo, Evandro. Muito bem, esse número que tu respondeu só tem um divisor trivial. Certo, Isabelle?
esse número que tu respondeu aí, Isabelle, ele não pode dividir ninguém. Eu quero saber um número que divide, tá? Esse aí que tu respondeu não divide ninguém. O Evandro acertou ali, ó, de cara, né, Evandro? Tem um número que só tem um divisor trivial. Ó, Evandro, esse número aí que tu respondeu agora, ele não divide ninguém. Esse número não pode dividir ninguém, tá bem? A tua resposta anterior tá certa. O que tu falou ali não pode, certo? Gente, eu tô perguntando. Tá, esqueci uma coisa. O número que só possui. Perdão, ó. Um número que só possui um divisor trivial, tá? Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui, ó. Até para a gente não confundir, para eu não confundir a resposta que vocês estão me dando aqui, ó. Só um pouquinho, para vocês entenderem, tá? Por exemplo, o 4. Quem são os divisores de 4? Os triviais, 1 e o 4, mas além dos triviais 1 e 4, tem o 2 também, que divide 4. Ó. Quando tu divide 4 por 2, o resultado dá 2 também. Então a gente bota o 2 aqui no meio. Tá bem? Ó? O 4 tem os divisores 1, 2 e 4. Certo? Olha só. Quem são os divisores? Se a gente for verificar os divisores, opa, está acontecendo alguma coisa com a minha tela aqui. Foi a minha câmera. Tá, só um pouquinho. Vou dar uma pausa aqui. Retornando. O número 0, por exemplo. O número 0, olha só, 1 divide o 0? Sim. E quanto é que é 0 dividido por 1? É 0. Olha só que coisa estranha que acontece com 0. 0 é divisível por 1? Sim. Tem divisor trivial? 0? Sim. 1. Tá? E o 0, o 2 divide o 0 também, ó. 0 dividido por 2 também dá 0, já está aqui. 3 dividido por 0 dividido por 3 também dá 0. 4 dividido, olha só o que acontece com o número 0. Ele tem infinitos divisores. Ele só não pode ser divisível por ele mesmo. Então, isso aqui que a gente está fazendo, ó, porque a gente encontra os divisores sempre aos pares, né? 0 dividido por 1 dá 0. Agora, olha só esse efeito aqui, ó, que não acontece, ó. 0 dividido por 0 não dá para dizer que é 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Então, os divisores de 0 acontecem só nesse sentido aqui, ó. 0 dividido por 1 vai dar igual a 0. Nesse sentido aqui não acontece. Todos os outros números, como a gente viu ali, 4, 1, 4, 2 e 2, acontecem nos dois sentidos. Olha só, 4 dividido por 1 vai dar 4, certo? E agora, olha nesse outro sentido aqui, ó. 4 dividido por 4 vai dar 1. Esse aqui, ó, acontece parece um desenho, né? Esse aqui acontece para os dois lados, esse aqui não, ó. O 0 não. Então o 0 é um caso bem particular, mas o que acontece com os divisores de 0? Os divisores de 0 são infinitos, ó. 1, 2, o 3, o 4, o 5 e mais. O 0 não divide ninguém, que era isso que eu estava respondendo ali para vocês. Bom, a pergunta é, existe um número que tem apenas um divisor trivial? Porque, claro, a gente vai ter que excluir o 0 que tem infinitos divisores, com certeza. Mas eu quero saber se ele tem apenas um divisor trivial. Porque os números, em geral, eles têm 2 divisores triviais. O número 1 e ele mesmo. Mas vocês estavam me respondendo. Olha só, o número 1 tem apenas um divisor trivial. 1 é divisível por 1 e por ele mesmo, que também dá 1. Não escreve um dos dois lados. Tu teria que escrever 1 bem no meio, né? Porque
porque 1 dividido por 1 dá 1, daí ele mesmo. O número 1 tem apenas um divisor trivial, tá? Um divisor trivial. Então, o que o livro está nos contando? O livro está nos contando o seguinte, ó. Há números naturais que têm apenas 2 divisores naturais distintos. O número 1 e o próprio número, certo? Só que quando tu vai ver os divisores de 1, ele só tem um divisor próprio. Mas os outros números, todos acima de 1, com certeza tem no mínimo 2 divisores triviais, certo? Apenas o número 1 vai ter um divisor trivial. Qualquer número maior que 1 vai ter 2 divisores triviais, porque qualquer número maior que 1 é divisível por 1 e pelo próprio número, que não vai ser o 1, né? Por exemplo, 2 é divisível por 1 e por 2, o 3 é divisível por 1 e por 3. Tem 2 divisores triviais. O 1 só tem um divisor trivial, tá? Então, ele está falando aqui, ó, daqueles números maiores que 1, tá? Há números naturais que têm apenas 2 divisores distintos, o número 1 e o próprio número. Qualquer número maior que 1, qualquer número natural maior que 1, tem, com certeza, tem 2 divisores triviais. Só que existem uns que têm apenas 2 divisores triviais. Qualquer número maior que 1 tem, com certeza, 2 divisores triviais. Mas existem um número que tem somente 2 divisores triviais, não é? Garante, né? Eles são chamados de números primos. Então, o que são números primos? São aqueles números que têm somente 2 divisores triviais. Então, tá. Então, uma forma de verificar é o seguinte. Desde que o número tenha apenas 2 divisores triviais. Vamos ver os números naturais, então, e eu quero saber quem é primo. Quem são os números naturais? Vamos procurar nos naturais asteriscos, certo? Ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 0 não entra porque é asterisco, né? O 5, reticências. Vamos ver quem são os meus primeiros primos. É até uma redundância falar primeiros primos, né? Porque primos significa primeiro, tá? São os números originários. A gente vai entender ao longo do assunto por que primos, na verdade, está relacionado a primeiro, tá? Bom, então, o 1 não é primo.